A gente começou aqui, não foi combinado, falando de milagre, né, Carol? E o texto que nós vamos falar hoje fala sobre isso. Então, e só para você entender, você que está nos visitando aqui, nós estamos numa série de estudos no livro de Atos. Atos é o livro da Bíblia que conta a história do começo da igreja. E então não dava nem para ter combinado isso, né? Porque nós estamos exatamente na sequência. Hoje nós vamos falar 11 versículos que falam sobre 2 milagres. E a semana passada, no estudo, a gente viu um texto que falava sobre a conversão de Saulo, o apóstolo Paulo. E a partir dali, ele era um perseguidor da igreja, ele se converte e depois a própria igreja, carinhosamente, manda ele de novo para sua terra natal, Tarso. E ali ele fica 10 anos. Isso acontece no capítulo 9, ele vai aparecer de novo no capítulo 11. Então olha só, em 2 capítulos na Bíblia nós temos um intervalo de 10 anos. E às vezes nas nossas vidas a gente fala assim, cara, as coisas não acontecem. Não, as coisas não estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, só que no tempo de Deus. Então a gente tem que ler esse texto com cuidado para entender como que Deus age na igreja, como que o Espírito Santo age na igreja, como que faz tudo isso que aconteceu aqui hoje. E hoje nesse texto, o que a gente vai ver? É um relato de 2 milagres que acontecem. E é como se fosse uma janela. Imagina o seguinte, Paulo volta para Tarso. O versículo 31, se a Andressa puder colocar aqui para a gente. O versículo 31 que terminou a semana passada. Coloca lá, Andressa, o primeiro versículo. Se você não tem uma Bíblia aí, acho que é até mais legal acompanhar aqui na projeção, porque a gente vai agilizar, né? O texto está aí, o texto primeiro, acabou. Eu vou ler aqui para a gente. O último versículo falava o seguinte, que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e era encorajada pelo Espírito Santo. Crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Olha que bacana. O texto que nós vamos ver hoje acontece num momento de paz da igreja. Aquele grande perseguidor se converte. Ele entende que Jesus era o Cristo que ele esperava. Ele volta para a cidade natal dele, vai tocando a vida dele lá. Possivelmente Paulo, vocês sabem, ele fazia tendas, ele trabalhava com couro, ele deve estar no ofício da família durante 10 anos, meditando, trabalhando, tudo aquilo que aconteceu, o redirecionamento na vida dele. Enquanto isso, esse texto de hoje nos dá uma janela. O que será que acontece no cotidiano na igreja? O que estava acontecendo naqueles dias na igreja? E é mais ou menos o que acontece. Nós vivemos num momento de paz no Brasil, como você pensa. Nenhum de nós aqui está sendo perseguido. Nós podemos entrar aqui hoje, falar de Cristo abertamente, ninguém vai ser preso. Vivemos num momento de paz semelhante ao que acontecia nesse texto aqui. Então o que a gente vê aqui são 2 relatos. O que acontecia no cotidiano da empresa. Da empresa não, gente, desculpa. Vocês já entenderam, né? Porque a cabeça funciona bem. Graças a Deus não é empresa aqui. A gente vê 2 relatos de milagres. A gente vê primeiro Pedro, o apóstolo Pedro, ele cura um paralítico chamado Enéas. Depois a gente vai ver também uma mulher chamada Tabita. Pedro ressuscita essa mulher. Esse texto está mostrando para a gente aquilo que estava acontecendo. É uma amostra do que acontecia à medida que o Evangelho era pregado. À medida que o Evangelho era propagado. E a gente viu Pedro sumir um pouquinho da história, ele volta na história da igreja aqui. E esse texto não é só para mostrar o que está acontecendo na igreja também, mas já para preparar o que vai acontecer a seguir. Nós vamos ver no domingo que vem, onde o Evangelho, até esse momento, está sendo pregado para judeus. Judéia, Samaria, e a partir da próxima semana a gente começa pensei que era um versículo estranho. A partir desse momento, ele continua cumprindo Atos 1:8, que o Evangelho era pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. A partir daqui Pedro reaparece e ele vai pregar aos gentios, aos não-judeus. Mas vamos ficar no nosso texto, vamos ficar aqui na nossa janelinha. O que está acontecendo aqui? É um texto que fala do Deus Criador agindo com a sua igreja, interagindo com o seu povo através da oração, através de milagres. É isso que a gente vai ver. E vamos para o nosso texto então. Pedro, que a última vez que a gente viu Pedro foi lá no capítulo 8, quando ele voltava de Samaria, o apóstolo
João, após ter testemunhado, os samaritanos também estavam entendendo o Evangelho, entregando suas vidas para Cristo, aceitando Cristo como seu Salvador. E ele volta. Ele aproveita esse momento de calmaria que tinha na igreja pela qual a igreja estava passando, e ele vai visitar um vilarejo que chama Lida, uma cidade que ficava a meio caminho de Jerusalém até o mar Mediterrâneo. E ele vai até ali visitar uma comunidade que provavelmente nasceu o quê? Dos discípulos que foram dispersos quando começou a perseguição de Estevão. Lembra? Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. A partir dali tem uma perseguição. Provavelmente essa comunidade, ela nasce ali. E o texto começa assim, versículo 32. Vamos lá. O texto fala: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos, ou os discípulos de Cristo, que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Estava de cama. Provavelmente, como ele foi visitar os cristãos, ele era um desses cristãos que foram alcançados pelos cristãos da dispersão, ou ele mesmo era um desses cristãos que teve que fugir por conta da perseguição. Aí no versículo 34 diz: disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curar, levante-se e arrume a sua cama. É Pedro que vai curar. Tira a atenção dele e aponta para quem? Cristo. Quem cura? Cristo. E o homem se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona, que era uma região litorânea próxima ali no mar Mediterrâneo, ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope, uma cidade que ficava a 20 quilômetros dali, hoje ela faz parte daquela região de Tel Aviv, uma das principais cidades de Israel. Existe essa cidade lá ainda. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Tabita é o nome aramaico dela, Dorcas é o correspondente ao nome grego dela. E o texto nos diz que ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente. E essa doença levou o quê? A morte, ela morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demore em vir até nós. Provavelmente aqueles discípulos que estavam em Jope, a 20 quilômetros de Lida, ouviram falar que um milagre aconteceu ali. Um paralítico que estava na cama há 8 anos, em nome do Senhor Jesus. Eles ouvem isso e eles mandam chamar. Essa moça morreu. E a gente viu que ela aparentemente era uma pessoa querida naquela cidade, Aí no versículo 39 diz o seguinte: Pedro foi com eles e quando chegou foi levado ao quarto do andar superior. Todas as viúvas rodeavam, chorando, mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. As viúvas na Bíblia é um exemplo das pessoas carentes, das pessoas necessitadas. Tabita, provavelmente as roupas que as viúvas estavam usando no momento que choravam por ela tinham sido feitas. Olha que coisa incrível. Tabita era uma mulher que servia na sua comunidade, era querida na sua comunidade. Pedro, versículo 40, Pedro mandou que todos saíssem do quarto. É interessante o que Pedro faz aqui, porque ele está imitando Jesus, quando Jesus ressuscita. Tem 3 relatos na Bíblia em que Jesus ressuscita um morto. Pedro estava presente em todos eles. Pedro aqui está imitando ele, naquele momento que Jesus ressuscita, e que Jairo ele pede para que saia da sala. Só que Pedro faz uma coisa diferente do que Jesus fez. Jesus era o próprio Deus. Jesus não falava: levanta, curado. É o Deus falando. O que Pedro faz aqui? Depois ajoelhou-se, orou. Isso ele fez diferença de Jesus. Antes, ele ajoelhou, orou. Eu gostaria que todos nós entendêssemos que esse texto de hoje, por ser breve, ele vai nos levar à oração. Vamos orar. Eu espero que esse texto nos faça orar diferente. Depois disso, voltando-se para a mulher morta, depois que ele ora, voltando-se para a mulher morta, ele diz: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. É interessante que Lucas,
no livro de Atos, ele faz questão de dar nome às pessoas e a ocupação das pessoas, mas aqui tem um motivo especial, sabe? Porque o curtidor de couro, ele tinha contato com animais mortos, e os judeus consideravam essas pessoas impuras. Os judeus tinham preconceito com relação a essas pessoas. Os judeus evitavam contato com essas pessoas. E onde que Pedro fica? Deus está trabalhando com Pedro o que vai acontecer em seguida. Nós vamos ver a partir daqui no livro de Atos, já começando a quebrar preconceitos. Tá? O que a gente vê nesse texto, então? Um texto muito importante. A Bíblia toda, desde Gênesis até Apocalipse, é Deus tratando com o homem. Deus tratando com o pecado do homem. E Deus tentando resgatar o homem, resgatar o relacionamento com o homem, resolver as consequências do pecado. A consequência do pecado na Bíblia é morte. A doença e a morte são resultado da queda. Eu não estou dizendo aqui que Enéas, o texto não diz que Enéas está vindo, que ela morreu por conta disso e que Enéas está doente por conta disso. Mas a doença está no mundo por conta da queda do homem. É o que nos ensina Gênesis capítulo 3. Depois você leia lá. Então, esse nosso texto está trabalhando nesse contexto. Qual é o problema aqui? O problema é o pecado e o seu resultado: morte, doença. Doença de Enéas que estava acamado. A doença de Tabita que levou ela à morte. E o texto vai nos levar ao que? A necessidade de crer em Cristo como Salvador. Porque somente Cristo realmente pode resolver os problemas, a consequência do pecado. E a principal consequência do pecado não é morte e doença, é a separação eterna de Deus. E os milagres aconteciam para quê? Para que as pessoas pudessem crer nesse Jesus. O texto nos diz que por conta desses milagres, muitos se tornaram discípulos. No caso de Enéas, o texto fala que viram e se converteram ao Senhor. No caso de Tabita, o texto fala que muitos creram no Senhor. Então a necessidade de crer em Cristo, que o texto nos coloca, é porque somente Ele tem a capacidade de acabar definitivamente com a maldição do pecado. A maldição das doenças que leva até a morte. Interessante que o próprio apóstolo Pedro faz um milagre aqui, quando ele escreve a primeira carta dele, está lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Esse mesmo apóstolo diz o seguinte: Ele, de Cristo, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Isso que ele está falando. A cura está em Cristo. Nós fazemos parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história que Deus está escrevendo. Nós fazemos parte da continuação do livro de Atos, que foi escrito por Lucas, inspirado por Deus. E Deus está também trabalhando nas nossas vidas hoje para nos livrar das consequências do pecado. A doença e a morte estão presentes nos nossos dias. Gente, eu cheguei aqui hoje falando com 3 pessoas. Qual que é o assunto? Doença, morte. Tem outros problemas que exigem só um milagre de Deus. Algumas pessoas falam, não é exatamente uma doença, mas que só um milagre de Deus poderia resolver. A gente vive um momento em que as pessoas estão com medo, ansiosas com a doença. Medo toma conta. Às vezes o simples pensamento de uma doença que vem à tua cabeça te deixa ansioso. Tem gente em depressão por conta disso. Isso é fruto de quê? Talvez não do meu pecado, do seu pecado diretamente, mas da queda, da situação do homem, tá? Que o homem está separado de Deus. Mesmo sem perceber, todos nós, todas as pessoas, elas desejam um Salvador que os livre dessa situação de miséria, do pecado. E os milagres são realizados pelos discípulos aqui, pelos apóstolos, com a intenção de mostrar essa necessidade de apontar para Cristo. E ainda hoje os milagres acontecem para apontar a necessidade de se crer no Senhor Jesus Cristo. Os milagres são uma indicação de Deus, uma demonstração de que somente Cristo realmente pode acabar com essa situação. O Novo Testamento nos ensina, especialmente os escritos do apóstolo Paulo, que na cruz Cristo derrotou a força do pecado. Amém? Na cruz ele venceu a morte, é o que a Bíblia nos ensina. E isso significa que ele venceu as forças que levam à morte. Ele venceu. E é para essa verdade que os milagres apontam. Os milagres apontam para isso. Então quando Pedro fala
nesse texto, nesse versículo que acabamos de ler aqui, ele está falando não só da cura física, mas também da cura espiritual. Ele fala das duas coisas. Cura espiritual, porque eu me torno uma nova criatura. Eu nasço de novo. Eu já estou livre da morte. Cura física, porque nós sabemos que os milagres, na verdade, são só uma antecipação daquilo que nós teremos na glória. Não é ainda na volta de Cristo. Mas Deus, através dos milagres, nos dá uma pequena amostra, uma antecipação do que será nossa vida lá na frente. Aí então eu pergunto, o que é um milagre? O que é um milagre? Eu diria para você que um milagre é uma manifestação da graça de Deus. Algo que nós não merecemos. Milagre é uma manifestação. Deus está sempre agindo com a gente. Sempre. Você vai falar, não, tem as leis naturais. Cara, as leis naturais são criação de Deus. Deus está sempre agindo. Mas milagre é quando ele age de uma forma que não é muito normal. De uma forma que traz espanto para as pessoas. E o objetivo é sempre o quê? Testemunho de si mesmo. Deus está dando testemunho de si mesmo através dos milagres. Os milagres são manifestação da graça de Deus, à medida que o Evangelho, as boas novas de Cristo, as boas novas da salvação, são pregados. Quando Enéas é curado, todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Quando Tabita é ressuscitada, muitos creram no Senhor. O que é importante a gente entender também, que nessa propagação do Evangelho, não só os apóstolos faziam. Lembra de Estevão? Lembra de Filipe, que nós vimos? Eles não eram apóstolos, eles eram homens que serviam a igreja também. Tinham o poder do Espírito Santo para realizar milagres. Olha o que fala lá o capítulo 8, que a gente já estudou, o capítulo 8, dos versículos 6 a 8. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Os discípulos realizavam milagres. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Chegaremos lá. Quais são os propósitos do milagre? Quando a gente olha esse texto e outros textos do Novo Testamento, a gente percebe que existem propósitos de Deus por trás do milagre. Primeiro, confirmar o Evangelho, como a gente já viu. Mostrar que o Evangelho que está sendo pregado é verdadeiro. Atestar que Jesus provinha de Deus. Lembra quando Jesus, está aí inclusive o texto, João 3,2, quando aquele líder dos judeus se encontra com Jesus à noite, ele fala, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Então os milagres mostram, eles atestam que Jesus provinha de Deus. Esse é um outro objetivo dos milagres. Outros, eles também aconteciam, os milagres em outras passagens de Bíblia, para que as pessoas pudessem crer, no nosso próprio texto. Agora, nem todos precisaram de milagres para ler. Lembra quando nós estudamos sobre o etíope? Ele reconhece Jesus como Salvador através das Escrituras, através da leitura do livro de Isaías. Não precisou necessariamente de um milagre. Mas os milagres acontecem sim para que as pessoas possam crer. Outro propósito é anunciar a chegada do reino de Deus. Isso acontece com Jesus. Isso está lá em Mateus 10, versículos 7 a 8. O texto diz o seguinte: por onde forem, ordem do Senhor Jesus. Jesus falando aqui. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Milagre é da graça de Deus. Outro propósito dos milagres: ajudar os necessitados. Mateus 14 nos diz que quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Os milagres são prova da compaixão de Deus pelos necessitados. Acompanhando. Outra coisa importante, outro propósito importante, que os milagres servem para restabelecer as pessoas ao ministério. Se vocês perceberam no texto, Tabita fazia o quê? Ela servia a igreja. Ela era querida da igreja. As roupas. Muito choro hoje, tá bom. As roupas que eram usadas
eram feitos por alguém que servia. Talvez o milagre ali seja por quê? Para restabelecê-la ao ministério que ela servia. A igreja tinha um propósito dos milagres. Quando Jesus cura a sogra de Pedro, isso que é por isso que depois parece que teve uma treta lá. Mas quando ele cura a sogra de Pedro, o texto diz que ela se levantou e passou a servi-lo. Então ela foi ressuscitada para servir. Como eu já falei aqui, outro propósito dos milagres é dar um vislumbre da cura final que nós vamos ter. O que fala lá em Apocalipse 22? Lá não haverá mais dor, morte, choro. O milagre é para nos dar um vislumbre, é uma amostra do que isso vai acontecer lá. A cura de Deus é só uma amostra daquela cura perfeita e eterna. É isso. E os milagres ocorrem ainda hoje, pessoal. É isso que a gente tem que entender. 1 Coríntios capítulo 12 indica que os dons de curar e realizar milagres não seriam apenas para os apóstolos e primeiros discípulos. Respinga para a gente hoje, olha. 1 Coríntios 12, versículos 8 a 10. Ali. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo mesmo Espírito, a outro poder de operar milagres. Versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizavam milagres, os que têm dons de curar. Lá o texto de Hebreus 2, versículos 3 a 4, fala que os milagres também eram realizados através daqueles que iam crendo. Olha só, a coisa continua, a coisa não parou lá. O texto lá de Hebreus diz: essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres, de dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Deus é o Espírito Santo que está trabalhando na igreja, como nós falamos aqui, é Ele que distribui esses dons. Que reflexões então a gente pode ter, a gente já está indo aqui para o final, mas que reflexões a gente pode ter com base nesse texto aqui? Se os milagres podem ocorrer hoje, nós devemos pedir por milagres. Fazem quando sabem que Pedro está em Lida, que está Lida morto, chama. O que eles estão esperando? Ela já estava morta. O que eles estão esperando? Estão pedindo por um milagre. Se nós podemos pedir então, por que será que os milagres não são tão frequentes hoje? Talvez por conta de motivações nossas. Por isso que eu dei tanta ênfase nos propósitos dos milagres. Milagre é para mim, ou é de fato para a glória de Deus? Milagre é tem uma motivação egoísta por trás dele, eu sou o centro. Milagre é para mim, ou é para a glória de Deus? Muitas vezes, talvez, os milagres não estejam acontecendo com tanta frequência, porque por essas motivações. Às vezes a gente busca milagre simplesmente para ter alguns poderes miraculosos, benefício próprio. Lembra Simão que a gente estudou aqui, que ele queria comprar o dom do Espírito Santo para realizar milagres? Ele queria ter uma ascendência sobre as pessoas, ele queria ser melhor, ele queria chamar a atenção para ele mesmo. Às vezes por entretenimento. Olha só o que diz Mateus 16, 1 a 4. Se você acha que milagre é entretenimento só hoje na televisão, basta você ligar alguns programas, você vai ver algumas aberrações. Desculpa, não estou nem falando nome de denominação de nada. Mas vamos ser honestos com a palavra de Deus. Muitas vezes milagres são procurados por mero entretenimento, e já era assim. O texto lá de Mateus 16 diz: os fariseus, os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus deixou religioso. Ele milagre? Ele mente não. Agora, se nós pedirmos, base nos propósitos que a gente viu, para confirmar que o Evangelho é verdadeiro, para levar auxílio aos necessitados, por compaixão, para remover os obstáculos das pessoas ao seu ministério, para restabelecer pessoas ao seu ministério,
e acima de tudo, para dar glória a Deus, os milagres podem acontecer. Não. O Novo Testamento nos incentiva a orar pedindo cura. Vocês lembram de Tiago? Tiago, capítulo 5, versículo 14. Entre vocês há alguém que está doente, e ele manda chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. Hoje nós trouxemos óleo aqui para o lugar. Em obediência à palavra de Deus. Agora, temos que ter em mente o seguinte: os milagres podem acontecer, mas os milagres não são regra. Muitas vezes os milagres, muitos creram, mas muitos não creram genuinamente. Lembra Jesus naquela passagem que ele fala que ele estava na ocasião da Páscoa, ele pregou, o texto diz que muitos creram nele, mas ele não se confiou a eles porque conhecia todos. Então não quer dizer necessariamente que um milagre leve uma pessoa a crer de forma genuína em Jesus Cristo. Então não é. E a gente vê na Bíblia também alguns exemplos. Por exemplo, se o espinho na carne que Paulo disse que tinha é uma doença, ele não foi curado, mesmo pedindo. Timóteo tinha problema de estômago, eu duvido que não tivesse orado por ele. Então não quer dizer necessariamente que, né, não é assim que a coisa funciona. É um mistério. E esse mistério continua para nós. Tem que dizer sim, mas o que continua também é o poder que realiza os mistérios, os milagres. O Espírito Santo que está hoje aqui. O Espírito Santo que move a sua igreja. Então, nós devemos sim correr o risco de pedir. Eu tenho que correr o risco de orar pelo meu irmão, sim. Por quê? Tem medo de orar e não acontecer? Não é problema meu e não é problema seu. A igreja é do Senhor. Nós não podemos nos deixar contaminar pelo secularismo, achando que milagres não acontecem mais hoje. Eles acontecem sim, quando Deus quer. O nosso papel é confiar e pedir, crer. E pedir pelos motivos corretos. O que fazemos a partir daqui então? Talvez, como a gente diz, os milagres não estejam acontecendo aqui, porque nós estamos trancados em 4 paredes, olhando para os nossos próprios umbigos. Né? Quando foi a última vez que eu falei do Evangelho para alguém? Quando foi a última vez que eu convidei alguém a estar aqui para ouvir a palavra de Deus? Eu estou de fato ativo no ministério? Estou trabalhando? Estou servindo ao corpo de Cristo? Eu tenho de fato compaixão pelas pessoas, pelos necessitados? Eu tenho desejo de ver o reino de Deus realmente se expandir? Eu estou de coração querendo glorificar a Deus com aquilo? Ou é para mim? Se eu não respondi sim alguma dessas perguntas, se a resposta foi não, para que milagre? Então a gente tem que se avaliar aqui. E eu queria esclarecer, hoje nós temos muitos visitantes aqui, né? Eu falei várias vezes aqui que milagre ajuda na evangelização. Mas o que é evangelização? É o esclarecimento para você que está nos visitando e para nós que somos da igreja. Evangelizar não é convencer alguém que nossa religião é melhor do que a dele. Evangelizar não é dizer para alguém: você precisa vir para a igreja, você tem que virar crente. Esquece isso. Evangelizar não é isso. Eu e Iracema estávamos recentemente jantando com uma pessoa e a pessoa olhou para a gente e a gente falou sobre Cristo. Ela falou: eu não preciso de igreja, não preciso de religião. Eu sou uma pessoa boa e faço tudo certinho. Ela estava certa quando disse que não precisa de religião. Realmente não precisa. Mas ela está errada quando ela acha que ela é certinha, que ela não tem pecado, que ela não precisa de Cristo. Mas ela está sob a maldição do pecado. Ela vai ficar doente, ela vai morrer. E o que é pior, quem está separado de Deus tem uma morte eterna, não apenas uma morte física. Evangelizar não é trazer a pessoa para Cristo, é levar a pessoa. Desculpa. Evangelizar não é trazer a pessoa para a igreja, é levar a pessoa para Cristo. Percebe? É muito diferente. Os apóstolos, os primeiros discípulos, anunciavam Cristo. Eles anunciavam Cristo. Eles levavam as pessoas a entender, a evangelizar, que todas as pessoas pecaram e estão separadas de Deus. Que a penalidade pelo pecado é a morte. Que Jesus Cristo morreu para pagar por essa penalidade, pela penalidade pelos nossos pecados, meu e seu. Para elas entenderem que o Evangelho chama o arrependimento e a fé em Cristo, a confiança em Cristo como Salvador, é o único que pode nos tirar dessa situação. Aí sim, ocorre uma mudança interna do coração, um novo nascimento. É um milagre do novo nascimento. Deus nos dá um novo coração e nos torna discípulos dele. É isso. O objetivo é ser discípulo
de Cristo. Os primeiros cristãos não estavam fundando uma nova religião. O que eles queriam simplesmente era anunciar a Cristo, que é o Deus encarnado, para resgatar o pecador, restaurar o relacionamento com Deus, destruído por conta do pecado. Para esta mensagem, para isso, os milagres apontam. Entendeu? Servem os milagres à luz da Bíblia. Vamos orar? Vou falar mais. A partir daqui a gente tem que orar. Pedro orou antes que Tabita fosse ressuscitada. Ele chegou diante de Deus e orou. E talvez ele tenha orado para que houvesse conversão ao Senhor. Então eu te convido agora que você comece já esse momento de oração, pedindo ao Senhor que haja conversão, que haja transformações hoje, que pessoas se tornem discípulos de Cristo. Como igreja, pedir perdão por muitas vezes negligenciar o dom do Espírito Santo. Às vezes nós negligenciamos, não fazemos uso disso. Eu queria fazer um negócio diferente aqui hoje também. Eu sei que tem muita gente doente no nosso meio, muita gente triste, com ansiedade, com medo de morte, com medo de doença. E eu vou me arriscar. Vamos nos arriscar, Carolina? Eu queria saber o seguinte: se você está nessa condição, se você precisa de um milagre hoje, se Deus te colocou aqui hoje porque alguém te convidou, é porque essa pessoa te ama e Deus te ama. E de repente um milagre vai acontecer na tua vida hoje para você crer. Não sou eu que estou dizendo, gente. Pastor nenhum, igreja nenhum tem poder nisso. O poder é do Espírito Santo. Mas eu queria te convidar, se você crê, se você está precisando desesperadamente do milagre, não é a igreja que vai resolver, mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo pode resolver. Então eu vou te chamar. Se você quiser levantar aqui na frente, a gente faz uma bagunça, a gente vem todos juntos aqui para frente. Eu vou chamar os diáconos para orarem, os pastores. Se você também sentir desejo por orar para alguém, por um milagre, peça por um milagre para alguém. Se você vê alguém aqui te deu um desejo no coração, levante, vem aqui e ore por essa pessoa.